Louvor a Deus para sempre, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Este é o nosso caminho do céu. Não podemos jamais nos esquecer de que o nosso fim último é a eternidade. Deus nos criou porque nos ama e nos criou para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade no céu. E este céu, que é uma graça de Deus, deve ser trilhado tendo os passos corretos. E por isso devemos acolher a palavra de Deus, que é como uma bússola que guia, conduz e direciona os nossos passos e a nossa vida. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu peço que nestes minutos você abra o seu coração, abra os seus ouvidos para acolher aquilo que o Senhor quer dizer a mim e a você a partir do Evangelho que escutamos neste domingo. Jesus nos propõe, através do Evangelho deste final de semana, uma reflexão a respeito da nossa fé. É claro que nós podemos exercitar a nossa fé em nossa casa, em nosso trabalho, também em outros lugares, mas a igreja é, por excelência, o lugar onde nós vivemos e exercitamos a nossa fé, porque a igreja é a casa de Deus. Porém, nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas não sabem se comportar dentro da casa de Deus. Às vezes, pelo modo como se vestem, o modo como se falam, o modo como se comportam, parece que estão num lugar qualquer, numa praça, ou em um show, em um espetáculo, na casa de um amigo. Talvez perdemos a reverência diante da casa de Deus. É claro que Deus é o nosso Pai, é claro que Deus nos ama e Deus nos acolhe sempre, mas nós não podemos perder a reverência e a piedade quando estamos dentro da casa de Deus. Isso deve começar a partir de nós, padres, mas também todos os fiéis devem saber se colocar diante da casa de Deus, dentro da casa de Deus. Eu não sei se você já teve esta compreensão das coisas. Imagine só que você recebe um telefonema. E este telefonema é do Santo Padre, o Papa Leão XIV. E ele então diz a você, olha, eu estou te convidando para almoçar comigo, para jantar comigo tal dia. Esteja aqui em tal horário, né? É claro que o nosso coração se encheria de alegria, porque o Papa está nos convidando para almoçar ou para jantar com ele. Se isso é verdade diante de um convite de um ser humano, porque o Papa é o sucessor de Pedro, mas é um ser humano, é aquele que nos confirma na fé, né? Mas não deixa de ser humano, quanto mais dentro do nosso coração deveria sentir uma alegria quando sabemos que Deus mesmo nos chama e nos convida para que possamos ir à sua casa. Se o nosso coração se encheria de alegria diante de um convite do Santo Padre e o Papa, quanto mais o nosso coração deve se encher de alegria quando sabemos que o próprio Deus quer acolher dentro da sua casa pessoas tão pobres, tão miseráveis como eu e como você. Eu acho muito bonito que a Igreja Católica preservou ao longo dos anos o uso do sino, especialmente nas igrejas mais antigas, que tem a coluna ou a torre, né? E lá o sino começa a badalar. E um dos significados deste sino é Deus está nos chamando. E aí quando nós escutamos o sino bater, nós estamos ouvindo a voz de Deus chamando o meu coração e o seu coração para que nós possamos estar dentro da casa do Senhor. E Ele não chama somente os bons, Ele não chama somente os virtuosos, Ele chama a todos nós. Que bom saber que eu tenho um lugar dentro da casa de Deus. Que bom saber que você tem um lugar dentro da casa de Deus. Saber que Deus nos espera, saber que existe um lugar em Deus para nós. Acontece que talvez perdemos esta consciência. E o que nos propõe Jesus neste Evangelho é: tenha a consciência de que o Deus Todo-Poderoso acolhe você e eu dentro da sua casa.
e como nós devemos nos colocar diante e dentro da casa do Senhor, com reverência, com piedade, com atenção, com amor e principalmente com gratidão. Se você fosse a esse convite do Santo Padre que eu falei, certamente o seu coração ia se encher de gratidão. Obrigado, Santo Padre, porque me chamou, porque me escolheu. E é triste olhar quantas vezes, dentro da própria igreja, pessoas que vão à Santa Missa e quando a missa termina, são os primeiros a saírem da igreja, como se tivessem coisas mais importantes para fazer. E talvez não gastam alguns minutos a mais para agradecer a Deus, para bendizer a Deus pela Santa Missa que participaram, mas também agradecer a Deus porque Ele me recebeu em sua casa. Quantas vezes vemos irmãos e irmãs que entram e saem da igreja como se fosse um lugar qualquer. Perderam a piedade, perderam a reverência, perderam o amor. E é exatamente esse o sentido que Jesus nos propõe neste evangelho deste final de semana. Porque Jesus, ele sobe, está subindo a Jerusalém, e no templo ele encontra uma realidade muito triste. Diz aqui o evangelho: vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. O que tinha acontecido ali? Eles tinham transformado o templo num lugar de comércio. Eles transformaram um lugar sagrado em um lugar qualquer. E esse é o risco que também nós corremos. Às vezes, algumas pessoas dizem para mim: padre, mas Deus é simples. É verdade que Deus é simples, mas não é porque Deus é simples que eu vou colocar a toalha furada em cima do altar, que eu vou deixar flores mortas ali no presbitério. É preciso ter zelo, cuidado, atenção. E também tomar cuidado para que nós não transformemos a casa de Deus num lugar de comércio. É triste pensar que, infelizmente, em muitos lugares só se pede dinheiro, 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 dinheiro. É claro que nós precisamos dos recursos materiais, porque através deles nós conseguimos manter a obra de Deus. Mas às vezes se fala muito do dinheiro e se fala pouco de Deus. Às vezes se fala muito das arrecadações e se fala pouco da palavra de Deus. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é manter a sacralidade da igreja. Seja nas músicas que nós tocamos dentro da igreja, nas vestes que nós usamos, nas conversas que temos e no modo como nós nos colocamos dentro da igreja. Claro que não somente dentro, mas especialmente dentro da igreja. Nós não podemos perder a piedade, a reverência, o zelo, o cuidado, especialmente nós sacerdotes. Quantas vezes tocamos em Jesus na hóstia consagrada, como se fosse um pão qualquer. Às vezes, para cortar uma picanha, se tem mais zelo e cuidado do que na hora de tocar em Jesus no altar. Nós precisamos pedir ao Senhor que renove dentro do nosso coração a piedade, a reverência, o zelo, o amor, a paixão para com Deus. Em um dos seus pensamentos, Santa Teresinha, ela fala assim: se eu fosse padre, com quanto amor e cuidado eu tocaria no corpo do Senhor. E sabemos que quando ela trabalhava na sacristia, preparando as coisas para a Santa Missa, quanto amor, quanto cuidado, quanta atenção Santa Teresinha colocava ali, preparando as alfaias, as âmbulas, os cálices, enfim, tudo aquilo que é necessário para a Santa Missa. E às vezes vemos irmãos e irmãs que estão ali na igreja todos os dias, trabalhando, servindo, mas que perderam a reverência e a piedade. Preparam as coisas de qualquer jeito, alfaias amassadas, corporais rasgados, corporais furados, âmbulas amassadas, batidas, envelhecidas. Se é Deus que está ali, deve existir toda a piedade. Se é Deus que está em cima do altar, se é Deus que está presente naquele lugar, eu não posso me esquecer da reverência, da genuflexão. E aí Jesus então, ele entra no templo e faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhando todas as moedas e derrubando as mesas dos cambistas. E aí ele diz uma coisa no versículo 16: e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui,
não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Ou seja, Jesus está dizendo, não se esqueçam do mais importante. Nós não vamos à igreja para comprar coisas. Nós vamos à igreja para nos relacionarmos com o Pai. Nós vamos à igreja para rezar, nós vamos à igreja para ouvir a palavra, nós vamos à igreja para crescer na intimidade com Deus. Cuidado para que você não transforme a igreja num lugar qualquer. Não é? Tocamos as mesmas músicas que tocamos lá fora. Esse é um problema que muitas vezes temos, especialmente nos casamentos. Há pessoas que vão se casar e querem então no seu casamento a música de um filme, a música de uma novela. Mas se você está num lugar sagrado, se você está vivendo um ato sagrado, como vai colocar neste ato sagrado um elemento profano? Como vai colocar neste ato sagrado algo que não é sagrado? Antigamente, muitas pessoas tinham isso, né? A roupa de missa. E quantas pessoas pobrezinhas eu já conheci que não têm assim, uma boa condição financeira, mas tem lá a sua roupa solene de missa. Que talvez não seja a mais cara, mas é a que tem mais zelo, mais cuidado, mais respeito. E são coisas que nós devemos recuperar. Quantas vezes nós vamos celebrar a Santa Missa, né? E aí estamos celebrando a Santa Missa e aquele cheiro que se espalha da igreja, dentro da igreja, de churrasco, de bolinho, de pastel. É claro que nós precisamos da providência material, mas nós não podemos comercializar a fé. Nós não podemos transformar a igreja num lugar qualquer. Nós precisamos urgentemente voltar a esta compreensão. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o nosso céu na terra. Deus está presente ali. Portanto, todo zelo, todo cuidado, toda atenção. Que compromissos tiramos a partir deste evangelho? Primeiro, pensar como eu tenho me comportado dentro da igreja. A igreja tem sido o lugar onde eu vou para me encontrar com Deus, para rezar, para cuidar do meu relacionamento com Deus. A roupa que eu tenho usado dentro da igreja e colocado para ir à igreja, ela realmente demonstra esta piedade, este zelo, esta reverência? Como eu me comporto quando estou lá dentro da igreja? Eu tenho me esforçado para guardar o silêncio, para realmente estar completamente atento à voz de Deus e à palavra de Deus? Ou eu tenho transformado o banco da igreja num banco de praça para ficar conversando com todo mundo e anda para lá e anda para cá e faz isso e faz aquilo? E quando nós vendemos as coisas dentro da igreja, no sentido de, sei lá, uma festa do padroeiro que tem uma quermesse, nós conseguimos separar bem as coisas, de tal modo que a quermesse não roube a sacralidade da igreja? De modo que a quermesse não ofusque a sacralidade da igreja? Deus é santo e nós devemos nos comportar diante dele com toda a piedade, com todo o amor. Não transformar a casa de Deus numa casa de comércio. Que cada um de nós possa, irmão e irmã, aprender com esta palavra que nós ouvimos agora. A começar de nós, padres, bispos e padres, mas depois todos os fiéis. Que Deus nos ajude a trilharmos este caminho do céu e que Ele nos abençoe por intercessão da Virgem Maria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.